Olá para todos, passando aqui nesse domingo, dia 3 de maio de 2020, para compartilhar um estudo mais recente que fizemos. Acabamos ontem, no dia 2, e chegamos aqui a uma conclusão de que existem diferenças significativas de taxas entre os estados brasileiros em relação ao Covid-19. Então, vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação que nós fizemos, trazendo essas informações. Como falei, registramos diferenças significativas de dados dentro dos estados ou entre os estados brasileiros. Então, nós pegamos o banco de dados, está aqui, a fonte foi o próprio Ministério da Saúde, na última sexta-feira. Então, nós pegamos a taxa de letalidade e dividimos, através da mediana, entre dois grupos. Um grupo com a maior incidência e o grupo com menor incidência. E usamos um teste estatístico chamado de Mann-Whitney. Esse teste é um teste de comparação de medianas, para ver se existe diferença entre esse grupo que está acima da mediana e grupo que estava abaixo. Então, nós pegamos aí e realmente, pelo p-valor, muito abaixo de 1% aqui, mostra que existe diferença. Então, existe diferença aí entre os estados com maior incidência de letalidade e menor incidência de letalidade. A gente parte do princípio que, como existem estados com maior taxa de letalidade e menor taxa de letalidade em várias regiões do Brasil, não existe nenhuma tendência, ou seja, essas diferenças regionais, bem como índice de desenvolvimento, bem como tamanho de população, não se mostraram variáveis significativas até o presente, ou com o banco de dados que nós temos. Ou seja, existem diferenças reais entre as taxas que estão sendo registradas. Nós pegamos aqui 7 estados com maior incidência e 7 estados com menor incidência. Se a gente for ver Rio de Janeiro, Amazonas, São Paulo, Pernambuco, Pará, Paraíba e Ceará, deram uma média de 8%, 7,8%. Enquanto que o estado com menor incidência deu Amapá, Rondônia, Sergipe, Distrito Federal, Santa Catarina, Tocantins e Roraima, uma média de 2,3, ou seja, os estados com maior taxa hoje têm 3,4 vezes mais letalidade do que os estados com menor nível. Então, não é de se esperar que exista essa diferença. Deve existir uma normalidade dentro do processo, ou uma qualidade, digamos assim, ou homogeneidade, um termo mais estatístico. Nós fizemos também como detectar se é nos casos, se é na morte, existe essa diferença. Então, nós fizemos aí a mesma metodologia, dividimos a mediana, pegamos o grupo com maior mortes por milhão de habitantes e grupo com menor mortes por milhão de habitantes. Então, nós fizemos o mesmo teste, e o teste mostrou que existe diferença entre os grupos com maior incidência de mortes por milhão e grupo com menor incidência de mortes por milhão. Então, não é algo que se espera que exista essa diferença, se espera uma uniformidade, porque o parâmetro vai ser o mesmo quando você trata da questão do quantitativo, de população, traz para uma mesma base. E também o que é que nós fizemos? Nós fizemos um recorte, pegamos o estado, ser o último estado a ter casos, dentro de uma sequência de contaminação. Então, pegamos aí um recorte de 40 dias. Então, nós pegamos 40 dias de todos os estados e calculamos essa taxa. Então, a gente vai ter aí, por exemplo, estados como Amazonas, Amapá, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Paraíba e Acre, com uma média de mortes de 36 por milhão
Isso pegando esses 40 dias que eu falei. Estados com menor índice: Sergipe, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Tocantins, com uma média de 3 mortes por milhão. Então você vê aí que existe 12 vezes mais mortes por milhão nesse grupo que está acima da média. Isso para a gente, em termos de conclusão, nós vamos trazer o seguinte: as taxas médias acima foram apresentadas por estados diferentes nos aspectos regionais, bem como índice de desenvolvimento, bem como tamanho de população. Então, isso mostra que não são significativos esses aspectos regionais dentro das variáveis trabalhadas. Das 3 variáveis trabalhadas, o teste mostrou que existe uma diferença significativa, uma diferença estatística sem justificativa aparente, né, com os dados entre os estados brasileiros. E concluímos que determinados estados podem conter falhas em seu sistema de notificação de casos, né, bem como de óbitos, como também pode existir questões técnicas específicas para cada estado. Então, essa é a conclusão que chegamos, que existem diferenças que não era de se esperar, está ocorrendo nos dados do Covid aqui no Brasil. Por fim, eu gostaria de registrar que o relatório completo, o relatório mais completo, vai estar com um link aqui abaixo do vídeo, para que quem queira se aprofundar, possa se aprofundar e analisar com mais cuidado, lá está mais completo. No mais, estaremos sempre que possível por aqui compartilhando com vocês essas estatísticas, essas análises. Que Deus possa iluminar todo o país nesse momento e que a gente possa passar o mais rápido. Um abraço a vocês.